Sejam muito bem-vindos, prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ao que recomendamos inscrever-se, clicar lá no botão inscrever para que possa receber as notificações dos nossos conteúdos postados aqui nesse canal, que tem o objetivo de juntos, no compartilhamento de temas relacionados à palavra de Deus, termos o nível da nossa fé elevada. Em dias em que parece que tudo conspira para que a gente tenha o nível da nossa fé diminuído, não é? Tudo que nós presenciamos no nosso dia a dia, as lutas, as decepções, aquilo que a gente vê que não esperava ver, tudo conspira para que a nossa fé seja diminuída. E isso, prezados irmãos e irmãs, é algo que aconteceria nos últimos dias. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe disso. O próprio Jesus disse, referindo-se à sua segunda vinda, ele perguntou: acharia, pois, fé na terra? Seria possível encontrar alguém com fé? Mas é possível, não é? Se você está aqui, você é uma pessoa de fé, você confia em Deus, você crê na Bíblia, você não está sozinho. Há centenas, talvez milhares de pessoas que ainda permanecem firmes na sua fé. E o nosso desejo nesse canal é ser mais um instrumento para ajudar a fé daqueles que ainda têm fé e daqueles que permanecerão tendo fé. Fé firme na palavra de Deus, de forma que Deus, como sempre foi e sempre será, sempre agiu assim e sempre agirá. Ele reconhece, ele valoriza o justo. Ele reconhece o justo, valoriza aqueles que têm fé. Mais uma vez, sem ser repetitivo, mas reforçando, dizemos, se você é um leitor da Bíblia, você conhece inúmeros exemplos, personagens bíblicos que foram reconhecidos por Deus. Deus olhou dos céus e reconheceu aquela pessoa por ela ser um justo, por ela ter fé, por ser uma pessoa justa, por ter fé. Então, nosso canal é direcionado a oferecer conteúdos para aqueles que têm fé, para aqueles que creem em Deus, creem na Bíblia, ou para aqueles que não creem, mas podem vir a crer, que estão com a sua fé abalada, mas pode vir a ter a fé fortalecida. Então, o objetivo é esse. Se você está tomando contato pela primeira vez, está gostando do conteúdo, inscreva-se para que possa então ser notificado. E hoje, nesse nosso momento de reflexão, nós vamos meditar a respeito do mal que derruba gigantes. Gigantes no sentido literal, gigantes no sentido figurado. Um dos gigantes que nós poderemos citar, com referências bíblicas, foi o gigante Golias. O gigante Golias sofria de um mal que o derrubou, que o matou. O que o matou foi o mal que ele sofria, que estava sobre ele. E no sentido figurado também, muitos outros homens, grandes homens, caíram, morreram espiritualmente, alguns morreram fisicamente, tudo por conta desse mal. E sabe qual é o mal? O mal é a soberba, é o orgulho, é a falta de humildade, a falta de reconhecer Deus. E isso, prezados irmãos, é muito sério.
Isso é muito sério, porque muitos líderes hoje estão caídos e ficarão decepcionados naquele dia, quando terão que dar conta do seu chamado. São chamados, mas ficarão decepcionados com o resultado de todo o trabalho que fizeram, por conta de permitirem que esse mal os tomasse. E eles deixaram de ser humildes e se tornaram soberbos, se tornaram orgulhosos por conta do chamado que tiveram. Antes, melhor seria para eles que não tivessem se atentado ao chamado, mas atentaram-se ao chamado, aceitaram o chamado de Deus para serem líderes, homens de Deus, e, no entanto, o orgulho os tomou, a soberba os tomou, e nem eles próprios souberam valorizar o chamado. E se nós olhássemos na Bíblia, nós passaríamos aqui mais de hora apontando homens de Deus que se permaneceram fiéis, humildes ao chamado de Deus, a começar pelo apóstolo Paulo, sendo um homem sábio, formado por Gamaliel, nunca foi soberbo, mas foi humilde em ouvir a voz de Deus. E tantos outros, Gideão, Davi, tantos outros, Daniel, os 3 hebreus, sempre tiveram êxito em tudo que eles faziam, mas não com soberba, não com orgulho pessoal. Se tinham algum orgulho, era o orgulho de Deus. Diziam com todas as letras que era Deus, honravam a Deus. O orgulho de sentir Deus dentro deles, mas não orgulho pessoal. Então, aquele que sente algum chamado para a obra deve tomar muito cuidado. E aquele que não tem o chamado, mas que é liderado por alguém, que ele reconhece que tem o chamado, deve também ter esse conhecimento e ficar atento também a isso. Porque se o que foi chamado é soberbo, e você ficar sob o domínio de um soberbo, de alguém que está tomado por um mal que Deus abomina, ora, você não estará também colocando em risco o rumo da sua fé? Então isso é muito sério. Então analise. Se você é liderado por alguém, por um líder religioso, analise o comportamento desse líder de acordo com a Bíblia. E se ele está demonstrando soberba, orgulho pessoal, ele pode sim ter sido chamado, ser chamado, está atendendo a um chamado, mas ele está debaixo desse mal que é a soberba, que é um orgulho pessoal. E então ele vai, como a gente diz, estará com o seu nariz empinado, já não vai mais ouvir a Deus e vai começar a praticar, se já não está praticando e ainda não veio à tona, está praticando algo que não condiz com a palavra de Deus. E aí você vai ficar sentindo-se obrigado a ficar com ele porque ele é um homem chamado por Deus? Ora, ele é um homem chamado por Deus. Acontece que nem ele próprio está valorizando o seu chamado. Então você não é obrigado a estar debaixo desse jugo, que não é o jugo de Jesus, mas é um jugo pesado, porque o jugo de Jesus é leve. Vou passar aqui diversas referências bíblicas, nós vamos fazer uma leitura aqui, mas eu vou passar diversas referências bíblicas para que você próprio analise isso. E veja como Deus resiste aos soberbos. Anote, ou então depois você volta esse vídeo e faz a anotação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Daniel capítulo 4, versículo 25. São Marcos capítulo 14, versículo 29 e 30. Atos capítulo 12, versículo 21. Jeremias capítulo 49, versículo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 18. São Mateus capítulo 11, o versículo 29.
E tem mais referências que você mesmo pode pesquisar. Veja como é que Deus vê o soberbo. E se Deus abomina o soberbo, ora, você vai continuar sendo liderado por um soberbo? Por alguém que tem um orgulho pessoal tão grande que, mesmo tendo sido chamado por Deus, já não ouve mais a voz de Deus e age por seu próprio entendimento pessoal? Pense a respeito disso. Ouça Deus abrindo os seus olhos, porque um cego guiando o cego, ambos cairão no buraco. E mesmo alguém que tenha sido chamado por Deus, mas se tornou um soberbo, um orgulhoso, deixou que os seus próprios pensamentos passassem à frente da palavra de Deus, já não permanece mais humilde à palavra de Deus, ao chamado de Deus, ele não está mais, certamente não está mais seguindo a ordem de Deus. E vamos para uma leitura rapidamente para nós concluirmos aqui essa nossa reflexão. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 9. E diz também essa parábola aos que confiavam em si mesmos, soberbos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Veja o perigo. O soberbo não toma conhecimento de que ele está agindo com soberba. Nabucodonosor, Uzias era um homem chamado por Deus, era um rei abençoado, mas colocou-se num lugar, ignorou o profeta e colocou-se no lugar que ele não deveria estar. Soberbo, orgulhoso, colocou-se e não percebeu, porque às vezes o soberbo, na maioria das vezes, o soberbo não percebe. Então veja. E 2 homens subiram ao templo, versículo 10 do capítulo 18 de São Lucas. Subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado, orando aqui. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ele sentiu-se tão humilde, tão indigno, que ele ficou de longe, nem chegou no altar. Ele nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, peito estufado, soberbo. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então pense, meu irmão, minha irmã, a importância de sermos humildes. E peçamos a Deus, oremos e peçamos a Deus: Senhor, mantém-me humilde. Se o Senhor tem me chamado para algo, o Senhor eu sinto dentro de mim um chamado, seja para o que for, para a tua obra, ajuda-me a manter-me humilde. Jamais, nunca na minha vida, me permita que esse seu chamado a mim suba na minha cabeça e eu me torne uma pessoa orgulhosa, cheio de mim mesmo, mas que eu esteja sempre humilde, ouvindo a tua voz, o teu chamado, que eu permaneça sempre humilde, alinhando cada dia a minha vida com a tua palavra. E nesta era em que nós estamos vivendo, Deus tem nos enviado um profeta. Nós falamos a respeito disso na série Você Crê na Bíblia? E não receber o profeta, prezados irmãos e irmãs, é ignorar a presença do profeta, a mensagem, não o profeta em si,
o homem em si, mas a sua mensagem, a mensagem que ele traz para os nossos dias. Achar que nós não precisamos de profeta, de ouvir o profeta, de ouvir a sua mensagem, é ser soberbo. Se você ainda não tomou conhecimento disso, desta mensagem para a última hora, acesse a nossa série ali nas playlists, tem ali uma série. Você crê na Bíblia? Tome conhecimento desta série e desejamos que Deus fale ao seu coração, abra os seus olhos para que você tenha esse entendimento, essa revelação da palavra completa de Deus, esse chamado de Deus para a sua vida, para que você seja um eleito, uma eleita, predestinado, predestinada para a vida eterna. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir, aqui, através do nosso canal. Desejando falar conosco, tem link abaixo desse vídeo e de todos os outros aqui no nosso canal. Clicou em cima, vai falar diretamente conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo contato. Até breve.